histórias dos inscritos. Demorou um tempão, eu tive que ler uma porrada de histórias suas, mas eu definitivamente escolhi uma. Não é uma história muito longa, mas é uma história que me fez dar risada. Aí, caso você esteja pensando, mas a minha história era melhor, Lucas, a minha história era mais da hora. Eu salvei um bebê com AIDS de um incêndio. Salvei ele do incêndio, não da AIDS, mas mesmo assim foi um perrengue. Fica tranquilo que vão ter outras oportunidades, vão ter outros episódios assim, então já me segue lá no Instagram, @vagazord, pra você ficar ligado e por dentro. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro Rabiscando a Vida, Histórias dos Inscritos. Olá, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos ao primeiro Rabiscando a Vida especial Histórias dos Inscritos. E a vencedora que vai estrelar esse episódio e ganhar uma caneca exclusiva é a Giovana Parreiras, no Instagram, @g_parreiras. Bom, essa história dela é, digamos, eu fico feliz por ela não ter acontecido comigo. Aliás, no começo da história, ela diz que a história é tão cagada que parece que foi vivida por mim. Ou seja, eu já virei referência de vida merda pra vocês. Na verdade, é exatamente isso que eu quero transmitir com esse quadro. Às vezes, na nossa vida, a gente passa por cada situação bosta e eu sempre gosto de pensar que não importa o quão cagada seja a história, ela vai virar piada no futuro. Se você consegue rir de um problema, você consegue superar ele. Mas enfim, Giovana estava feliz, serelepe, saltitante, comprando vestidinhos numa feira de artesanato popular na sua cidade. Tá aí uma frase que eu nunca achei que ia começar um Rabiscando a Vida. Ela comprou os vestidos, embalou numa sacolinha plástica, colocou dentro da bolsa e, quando estava voltando para casa, Giovana começou a tatear os bolsos e percebeu que as chaves de casa não estavam lá. Ela olhou na bolsa em todo lugar, mas aparentemente ela tinha esquecido as chaves em casa. Ela ligou para a mãe dela abrir a porta, só que a mãe dela estava do outro lado da cidade, então ela fez o que toda boa mãe faria numa situação dessas. Ela falou: "Pau no seu cu, eu não vou atravessar a cidade pra abrir a porta pra você, caralho, se fode aí." Giovana relata que foi batendo um desespero por estar trancada pra fora de casa por tempo indeterminado. Nesse momento eu não entendi muito bem o desespero, sabe? Ficar trancado pra fora de casa é uma merda, mas não é o fim do mundo. Na mensagem ela diz que ela é de Belo Horizonte. Sabe, se ela fosse do Rio de Janeiro, eu ia entender que ficar trancado pra fora de casa é tipo você correr risco de vida. Mas BH é tranquilo. Só que o problema é que ela relatou que estava sentindo, abre aspas, uma vontade considerável de cagar. Pelas fotos do Instagram dela, a Giovana parece ser uma moça bem delicada, bem educada, então para ela escrever que tava com uma vontade considerável de cagar, é porque o bebê já tava coroando. A marmota tava saindo da toca e ela tava trancada pra fora de casa sem nenhum lugar pra entregar o quibe do Habib's. Cagar fora de casa é sempre um dilema. Fazer cocô é uma parada muito íntima. Você tá deixando um pedaço de você lá. Não é todo lugar que merece receber uma coisa que tá te acompanhando há tanto tempo. Não é todo banheiro que tem a estrutura pra receber um evento da proporção de uma cagada minha, rapaz. Eu não vou largar meu filho em qualquer creche. E era exatamente isso que a Giovana sentia. Desamparada e quase cortando o rabo do macaco, ela teve a ideia de ligar para um amigo dela que ela conheceu na igreja. Eu achei muito apropriado, afinal ela tava precisando de um milagre. Ela disse para ele que ficou trancada para fora de casa e perguntou se tudo bem ela ficar na casa dele por algumas horas enquanto a mãe não chegava. Ela nunca tinha ido na casa dele e eu sei que esse cara é de igreja, mas porra, pra uma mina te ligar, se convidando pra ir na sua casa, assim do nada, ele deve ter ficado no mínimo animado. O crente deve ter pensado: pô, finalmente, todos esses anos indo pra igreja, finalmente as minhas orações foram atendidas. Mal sabia ele que ela só queria uma manjedoura pra parir o anticristo dela. Chegando lá, ela relatou que o amigo dela era um cara de 2 metros de altura, o pai dele tinha 2 metros de altura, a mãe dele tinha 2 metros de altura e provavelmente os irmãos crianças dele também tinham 2 metros de altura. E ela lá, toda baixinha e magrinha. Eu já vi esse filme antes. E foi no Xvideos. Ela relata que ficou um tempo enrolando porque ela não queria, tipo, chegar e já ir cagar, sabe? É muito louvável da parte dela, o cara ia se sentir usado se ela entrasse e fosse logo castigar a porcelana. Porra, ele não é o Pedrinho pra ela ir na casa dele só pra fazer cocô. Sentada lá, esperando o tempo aceitável de estadia antes de libertar a maldição no banheiro dele, ela ficava pensando se a privada deles realmente era em maior escala, porque eles eram tão grandes que provavelmente a privada deles era do tamanho do Maracanã. Depois de um tempo, ela pediu pra ir no banheiro, toda educada. Chegando lá, liberou o troço, finalmente abriu as portas do inferno e já deu descarga, porque ela não queria nem olhar pro negócio. Ela não queria se apegar emocionalmente. Mas é óbvio que o bebê não foi adotado.
Ele ficou lá, boiando, olhando pra ela, não desceu pela descarga. Giovanna ficou indignada. Porra, olha o tamanho das pessoas que moram nessa casa. O cocô deles deve ser do tamanho dela. Como que um cocôzinho dela entope a porra da privada deles? Porra, o João do pé de feijão não entope a privada do gigante. Não importa quantos feijões ele comer. Ela começou a chorar no banheiro, olhando pro Jonathan. Aliás, eu batizei o cocô de Jonathan, tá? Porque ele é tão presente nessa história que eu achei que ele merecia um nome. Enfim, Jonathan ficava lá boiando, girando na privada igual uma Beyblade marrom e nada de ir pra casa. Então veio a ideia. Ela pegou a sacola que ela tava usando pra levar os vestidinhos que ela tinha comprado, pegou o cocô, eu não sei se ela pegou o cocô com a mão, mas ela conseguiu colocar o cocô dentro da sacola. E agora, o que ela faz? Joga no lixo? Mas e se algum morador da casa vir que tem um saco cheio de merda dentro do banheiro? Ela podia jogar pela janela, mas e se caísse no carro de alguém? Eles iam ficar dias procurando a pomba gigante que fez aquela merda. Então ela deu um nozinho na sacola e colocou a sacola cagada dentro da bolsa dela. Agora eu acho que essa história é só uma maneira de você impedir que o seu namorado fique fuçando na sua bolsa procurando seu celular. Já se perguntou por que as mulheres saem de casa com umas bolsas tão grandes? Então, é porque às vezes tem que levar cocô. Ela voltou pra sala e ainda ficou mais um tempo com os anfitriões, porque ela não queria entrar e cagar, nem cagar e sair. Durante toda a conversa, ela só pensava, caralho, e se descobrirem que tem bosta na minha bolsa? Ela ficou lá, com o cocô fermentando, com medo de alguém sentir algum cheiro esquisito ou da sacola vazar. Então ela ligou pra mãe dela e disse, mãe, volta pra casa, tem bosta dentro da minha bolsa, eu preciso ir embora. Ela se despediu, foi embora, jogou o cocô no primeiro lixo que viu na rua e ela disse que guarda a bolsa até hoje, porque ela fez um ótimo trabalho em esconder o cocô fresco da família do amigo gigante dela. Moral da história, antes de sair de casa, vai ao banheiro, senão você pode ser obrigado a cagar na sua bolsa preferida.